Você que acompanha nós em mais um vídeo aqui do AgroSerra Podcast. Hoje a gente tem a presença então do Alceu Merlin, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui do Arroio do Tigre, né? Então, seja bem-vindo, Alceu, nesse nosso espaço e que a gente tenha uma boa conversa para a gente passar para os nossos ouvintes e tanto do município quanto da região, né? Vocês que estão vindo começando uma batalha nova, né? Então, para que a gente possa explanar isso para todo mundo também, como funciona e como isso também vai acontecer, né? Boa tarde então a todos. Boa tarde, Eduardo, né? Uma alegria a gente poder participar desse podcast de vocês aí, né? É um canal que ele também vai agregar junto aos nossos agricultores, né? E num momento difícil de novo da agricultura, né? A gente passa aí por mais uma estiagem, a gente já vem numa consequência de alguns anos de estiagem e também tivemos aquele excesso de chuvarada ainda no ano passado, né? Então as dificuldades da agricultura elas são inúmeras e mais do que nunca nós como entidade, o sindicato, né, defensora do nosso agricultor, ela pauta todas essas dificuldades, né? E agora é o momento então da gente realmente buscar condições aí do nosso agricultor sair dessa, né? Agora enfrentando de novo uma estiagem muito forte e com certeza a gente terá dificuldade aí na produção, principalmente de grãos, né? A gente pode visualmente a gente já vê a situação das lavouras, né? E a gente que também planta, né? Tá com essa dificuldade, né, na questão do grão. Tem lugares que choveu um pouco, tem lugares que não choveu nada, né? Então, que- vou dar um exemplo lá na nossa região lá do sítio, faz 60 dias que não choveu nem 20 milímetros ainda, né? Então, com esse calor é praticamente nada, né? Exato. E a soja, o milho, cultura que tá sofrendo, né? É no período mais exigente da cultura, né? Agora que precisa de água, né? Justamente a gente tem essa estiagem, né? Mas a gente percebe que realmente a chuva ela tem regiões que ela atinge um pouco mais, né? E outras bem menos, né? Mas a gente teve uma reunião agora há poucos dias em Ijuí, né? Juntamente com a nossa federação, a FETAG, onde a gente pautou a questão da estiagem, né? E realmente algumas regiões estão muito mais com dificuldade do que nós aqui. Se a gente pegar a região das Missões, realmente lá a estiagem está castigando bem mais do que nós aqui. A gente teve algumas pancadas de chuva, alguns volumes de chuva aqui na nossa região. Foram pequenos, mas a gente teve, e lá não teve nada, né? Então, realmente, praticamente as culturas deles lá, se voltar a chover, não recupera mais. Isso, então, é pior ainda, e isso a gente vê aqui na nossa região, que talvez agora, se normalizar a chuva nos próximos dias, alguma coisa ainda pode se recuperar, mas também já temos algumas lavouras bem avançadas e com certeza não terão uma boa produção, né? Sendo que o nosso agricultor ele sempre planta para colher, digamos, o máximo possível, né? Mas a gente depende aí, como a gente a agricultura é a céu aberto, né? A gente depende muito do clima para que realmente a gente possa fazer uma boa produção, né? A entidade da FETAG, junto com os sindicatos que é regionais, né? Isso, Ela então vem fazendo um movimento já para se antecipar, então, na busca de exatamente, uma melhoria. exatamente. Então, a partir da preocupação, né, de todas as regionais dessa questão da estiagem, que ela praticamente pega todas as regiões do nosso estado, uns mais, outros menos, né, como a gente já colocou, mas a gente tem uma preocupação muito grande porque o nosso agricultor ele já vem recorrente com a estiagem, então ele já vem com problemas financeiros, né, para vencer, enfim, os seus investimentos, os seus Pronafs nos bancos, né? E aí nos preocupa não só a questão da estiagem, mas sim as regras que hoje nós temos junto ao Pronaf, né? Essas regras realmente é o que preocupa o agricultor, né? Porque quando a gente financia uma lavoura e está amparado pelo Proagro, você no mínimo tem a garantia de que você vai cobrir talvez 80%, 100% do valor que você deve no agente financeiro. Mas quando você não consegue mais acessar o programa de crédito
você usa recurso próprio e aí você tem sequências de ano, né, com dificuldade ou má produção, esse agricultor fica descapitalizado e logo ali a dificuldade então da manutenção da propriedade fica cada vez mais agravada, né? Então realmente a gente está sentindo muito aí a questão dessa sequência de últimos anos aí de safras mais ruins, né, comparada a outros anos. O Pronaf tem mais tipos, né, que o sindicato trabalha. Exatamente, nós temos várias linhas de Pronaf, inclusive agora no último plano safra, o governo criou vários critériozinhos de Pronaf, digamos assim, programas novos, né? São programas diferenciados com juros diferenciados, né? A agricultura familiar que a gente fala aqui, que são os nossos pequenos agricultores que plantam até 80 hectares, enfim, financiam até 250 mil no custeio, né? Esse é agricultor familiar. A partir dali, então, ele entra no Pronamp ou ele entra no financiamento geral, que são juros bem maiores, né? Então, o agricultor ele tem uma taxa, é, se ele for financiar até 20 mil, né, para milho, enfim, essas culturas de comida mais, né? A taxa de juros é 3%, se for até 20 mil o financiado. Mas se ele for financiar mais de 20 mil, geralmente nosso agricultor financia até 100 mil, é uma média aqui que a gente tem na nossa região, o juro então ele sobe para 6%, né? A taxa do trigo ela é 3%, o feijão também 3%, né? Mas o que nos preocupa é as alíquotas do Proagro, né? Essas vêm subindo muito e a gente sabe que quanto mais se acessa ao Proagro ou o seguro, né? É a mesma coisa caro, aí as seguradoras, né? Em algum local onde tem mais sequência de eventos, de percas de carro, de roubo, acidente e tudo mais, com certeza ali é mais caro o seguro. Consequentemente, da lavoura também está acontecendo isso e o governo criou regras para isso. Então, algumas regiões onde se acessa mais o Proagro, o governo criou alíquotas mais altas, né? Infelizmente, ainda hoje, nós, dentro da agricultura familiar, aqui na nossa região, a alíquota do Proagro para nós, na grande maioria das culturas, ela está em 7,9, né? Mas outras regiões, nas mesmas culturas, ela até passam de 10% a alíquota do Proagro, né? Encarecendo muito. Então, se você vai juntar o juro do Pronaf mais a alíquota, você já tem um percentual bem alto aí de valores, então, que já desconta aí do teu financiamento, né? Então, essas alíquotas aí nos preocupam, né? Mas também tem outras regras que foram criadas dentro do Pronaf, acho que a gente já pode entrar para isso, né, Eduardo? Pode, pode. Né? Que é uma bandeira e é um pedido muito forte, e isso faz em torno de 2 anos que essas regras começaram a entrar para dentro do Pronaf, e a cada ano mais agricultores estão perdendo o direito de acessar o Pronaf. E o Pronaf ele é uma política pública, né, que veio para o agricultor poder investir na sua lavoura, enfim, fazer algum investimento e tudo mais, né? Mas da forma que ele está, logo, logo, então nós nem teremos mais agricultores que se enquadram para fazer o seu financiamento, né? Então, praticamente vai se extinguir essa política pública tão importante que alavancou aí a produção de alimento no nosso estado, enfim, em todo o nosso Brasil, né? Eu sei que a gente está vendo aí alguns dados da época em que não se financiava, né? Que não tinha o Pronaf, né? Quantos agricultores conseguiam fazer o plantio das suas lavouras, e a partir então desses financiamentos a gente triplicou, quadriplicou a produção de alimentos, justamente porque o agricultor então consegue acessar recursos para fazer a sua lavoura. No momento que ele não tem recurso, geralmente a lavoura fica parada, né? Então hoje a grande preocupação e é desses decretos criados ultimamente, né, pelo governo. Um deles então é a vinculação do CAR ao Pronaf, né? Então o CAR ele ajuda a embargar aquela área, né? E aí eu vou citar um exemplo que a gente já, inclusive em reuniões aí, a FETAG já fez mais de 20 reuniões em Brasília com nos ministérios lá da agricultura, enfim, justamente tentando comprovar de que a nossa agricultura aqui ela é diversificada. Então você tem várias culturas implantadas dentro daquela matrícula, ou seja, dentro da tua área, né? Então você tem um CAR e você financia feijão, milho, trigo, soja,
né? Alguma coisa de inverno, também alguma cultura de inverno. Então, no mínimo, você planta 4 a 5 culturas financiadas. Se você pegar uma intempérie naquele ano e pedir para o agro de todos, você já vai estar morto num ano. E quando o governo cria uma regra de que você pode acessar o Pronaf, o Proagro, de pode ter 5 Proagros em 5 anos, né? E a gente já vem com uma recorrência de estiagem há vários anos, praticamente muitos agricultores já estão fora, ainda mais vinculando esse CAR. Então, quando trancava o meu CPF e eu não podia financiar aquela propriedade, talvez a minha esposa financiava, talvez um filho financiava, né? E hoje, trancando o CAR, então ninguém mais financia aquela área. Esse critério usado, então, realmente, então, tirou várias propriedades, várias famílias do acesso ao crédito, né? Sempre lembrando que as nossas propriedades hoje, Eduardo, e tu é sabedor disso, que não é só o pai que planta. Às vezes tem um filho em casa, a matrícula é a mesma, a área é a mesma, mas planta o pai, planta um filho, quando não planta mais que um filho, Isso. e eles também buscam, junto às instituições financeiras, seus financiamentos, né? E aí também acumula mais proagros naquela matrícula e, consequentemente, então, nenhum mais tem direito aos financiamentos, né? Então, é uma preocupação muito grande com relação, então, à vinculação do CAR, né? Nas áreas, então. Também com relação às novas regras agora, então, essa resolução aí do Conselho Monetário Nacional, que é a 5.198, que ela é de agora, de dezembro deste ano, né? Então, praticamente, a gente não financiou ainda com essa nova regra. Acredito que agora a gente vai começar a financiar a partir dessa safra que se aproxima agora. A gente já está vendo aí alguns agricultores vindo buscar financiamento já com relação ao trigo, que logo vai abrir, a relação a culturas de inverno, aveia e tudo mais que o pessoal faz, seu custeio das lavouras de inverno, né? E aí essa regra do zoneamento ela já vai estar valendo, né? E essa também nos preocupa muito, porque além dela nos tirar algumas condições na hora de você acionar o Proagro, ela dificulta, então, é, você cobrir aquela despesa que você fez, né? Então, eu vou citar um exemplo aqui para a gente entender um pouco melhor. É, tem as janelas de plantio, né? E com esse critério usado, por exemplo, a janela de zoneamento do soja, ele começa dia 15 de outubro e termina 15 de novembro, né? Agora, com essa regra, ele encurta a janela útil, tá? Digamos que eu não tenho os dados aqui, mas ele deve encurtar para uns 15 dias útil. E os demais dias, então, que serão plantados praticamente meio fora, num período de risco. E esse período de risco, ele te tira percentuais do teu proagro. Então, dali a pouco você implantou tua lavoura, digamos, dentro do período de risco, né? E aí você vai acionar o Proagro lá. Ou tua cultura não produziu, você vai acionar o Proagro, você vai indicar o período que foi plantado. É, através de um laudo, eles vão ver a época que você plantou, se realmente condiz com o que você indicou. E aí, se você plantou fora daquele período bom, plantou já num período de risco, quanto mais tarde o período de risco, menos percentual você vai ganhar do Pronaf, né? Então, numa conta que a gente fez aí, um agricultor se plantar bem fora do período de plantio do zoneamento, ele pode receber 30% do seu Proagro e o restante da dívida vai ficar no banco, né? Então, são percentuais assim muito altos que podem acontecer, porque hoje se você vai pedir o Proagro, praticamente você perdeu quase toda a produção, né? E no momento que você acionou o Proagro, esse Proagro tem que cobrir aquela produção. E aí, quando você vai receber menos, digamos, 30, 40% apenas do valor por essas regras criadas aqui, com certeza essa conta vai ficar aberta no banco, porque você não tem produção e o teu Proagro também não vai cobrir o 100% financiado. Então é uma preocupação muito grande, né? Mas sempre tem um dizer assim, que o governo sempre fala de que há fraudes no Pronaf, né?
E eu acho que o governo tem mecanismos hoje de combater as fraudes, né? Se, enfim, os órgãos aí que acompanham as lavouras e tudo mais aí, os técnicos e fazem os laudos e repassam para as instituições financeiras, né? Se o governo tem dúvida de que aquele laudo não condiz com a produção que está lá, o governo tem que usar critérios, né? Pode fazer por avaliação de algumas lavouras e tudo mais, né? Mas o governo criou uma outra regra. E aí, quando você quer combater fraudes, você cria regra para elas aumentar, no meu entendimento, né? Então, o governo criou uma regra de que você não precisa apresentar as notas fiscais, né? Então, eu sempre vejo assim uma segurança que quando o governo sempre diz de que muitos agricultores financiam mas não usam todo o valor na implantação da lavoura. Ou seja, compram menos adubo, compram menos ureia, compram menos veneno, compram uma semente de má qualidade e tudo mais, né? Para produzir menos e ganhar o Proagro. Era uma das falácias que a gente ouvia por aí, né? Mas aí, quando o governo mesmo cria critérios de você não apresentar as notas, você já está dando condição para fazer isso, né? E teria que ser o contrário. O governo deveria exigir que o agricultor apresentasse suas notas e provasse que ele está investindo todo aquele valor, ou quase todo o valor, né, em insumos, veneno, naquela produção que ele realmente financiou. Então, esses 5% aí que a gente vai ter descontado ainda, né? Então, você vai ter descontado 5% do valor que você pegou para não precisar apresentar nota. Eu acho isso aí muito errado, né? E eu acho que a gente já vinha com a campanha muito forte, a gente já conversava com nossos agricultores para que eles sempre já iam se organizando e guardando, enfim, as suas notas nas suas compras, nas cooperativas, enfim, nas empresas onde compravam as suas sementes, seus adubos, e a gente sempre dizia, vocês têm que pedir a nota, porque lá na frente, se tiver que pedir o PROAGro, você tem que apresentar. Agora se usa um critério, então, de que não precisa apresentar. E aí a gente percebe que isso, então, aí sim pode ocorrer fraudes e não da forma que vinha acontecendo, né? Essas mudanças, o Rio Grande do Sul vem sofrendo com essas intempéries climáticas, né? O seu, que nem já é a quarta safra, né, que a gente Exato. que vem com dificuldade, né? E ainda no meio dessa, ainda uma enchente que muitos produtores ainda nem conseguiram se recuperar dela, né? Então ainda vem mais uma, né, para mais uma seca, né, na produção ali para e daí com toda essa dificuldade ainda imposta, né, de conseguir conciliar, né, o seu ganho, né? Exato. A gente vinha discutindo muito essa questão das enchentes, né? Que castigou o nosso solo. Nosso solo ficou improdutivo, muitas pessoas, muitos agricultores tiveram que recuperar esse solo e tudo mais, né? A gente imaginava que haveria uma linha de crédito específica para isso, né? Se pipocou muito, não dá para dizer que não teve ajuda. O governo criou uma linha de financiamento ali, né? Onde o agricultor ganhava 30% de desconto, enfim, poderia investir aí na recuperação do solo, na colocação de calcário, até mesmo na compra de algum implemento, algum maquinário que pudesse auxiliar então na recuperação do solo, né? Mas a gente também queria uma linha de crédito, né? Com financiamento a longo prazo para que muitas propriedades pudessem se restabelecer, porque a gente teve propriedades que realmente foram banidas, foram judiadas demais, né? Tivemos casos aí de propriedades que foram arrancadas. A nossa região, graças a Deus, não foi tanto, mas a gente teve outros municípios aí que propriedades, maquinário e tudo sumiram, né? Então, esses agricultores, para eles recomeçar, realmente precisam um capital muito grande, né? Precisa um investimento muito grande. Então, essa linha de crédito a gente imaginou que iria ter, então a gente não teve essa linha de crédito. Mas, enfim, não podemos nos queixar, mas vários agricultores, então, tiveram aí numa condição de financiamento, tem um percentual de desconto, comprovando uma perda de 30%. E 30% todos nós tivemos, né? Só vendo as lavouras da forma que ficou, enfim, as propriedades, os galpões, muitas vezes com estragos, né? Dessa chuvarada que a gente teve, com certeza a grande maioria dos agricultores, essa comprovação era fácil da gente perceber, né?
Então, enfim, a gente sempre imagina que a agricultura ela precisa de apoio. E agora, então, cada vez mais. E com uma sequência de anos assim, cada vez mais, né? Então, a gente, através da nossa federação, a gente criou uma pauta, né? Inclusive, segunda-feira a gente vai ter mobilização em vários locais, depois a gente pode falar disso, né? Mas essa pauta, então, é, a gente pede a imediata revogação de todos os decretos, a inclusão do CAR, os cinco financiamentos em 5 anos, o direcionamento de Proagro, né? E essa do zoneamento que foi criada agora, há pouco tempo que a gente não entendeu ela, e agora, quando ela está nas nossas mãos, a gente entende que ela vai ser muito prejudicial e que ela em nada vai facilitar a vida do agricultor, né? Então a gente também, dentro dessa pauta, a gente pede a prorrogação automática das operações de crédito por 120 dias. Tipo assim, a gente quer negociar com o governo acenou de que há possibilidade de negociação, essas operações elas devem ficar paradas por 120 dias, né? Porque muitas vezes o juro vai comendo, né, o agricultor. Então, só citar um exemplo agora no último ano, né? A gente teve as operações todas prorrogadas. Se o agricultor quisesse pagar, o banco nem poderia aceitar, né? Porque elas estavam prorrogadas de uma forma geral, né? Mas o juro continua correndo. Então teve muitos agricultores que não tiveram desconto algum, mas o juro foi lá em cima, né? Ele seguiu os valores, então aumentou bastante, né? Então esse é um pedido que a gente faz, né? No momento que entrar uma negociação, que se segure então os juros dessas operações, né? A implementação, então, do Desenrola Rural, né, era uma proposta que a gente tinha, né, de crédito das operações vencidas e vencidas. A gente tem muito agricultor pendurada de outras operações anteriores, né, com operações já vencidas, né, tanto do Pronaf como do Pronamp, que não conseguiram pagar, então, por essas questões, né. E a implementação da securitização das operações de crédito vinculada ao Pronaf e Pronamp, né, com prazo de liquidação de 12 anos, e carência de 2 anos, né? E o juro dentro da linha do Pronaf e do Pronamp. Isso aí, então, é para aqueles agricultores que têm que realmente investir nas suas propriedades, né? Ou investir nas suas propriedades, e agora eles não têm, digamos, esse maquinário, essa condição de seguir pagando isso aqui. Então, aquela dívida que ficou acumulada, mais o que eles forem fazer, a gente pediu então que o governo estendesse isso, fizesse uma divisão em 12 anos com 2 de carência. E a gente acredita sempre que o clima um dia ele volta ao normal e que o agricultor aí produzindo bem, com certeza ele irá então pagar as suas dívidas, né? A longo prazo fica mais fácil. Eu lembro muito bem que há pouco tempo aí a gente fez um acordo com o governo e o governo propôs, alguns agricultores conseguiram então postergar os seus pagamentos, né? Dentro do MCL prevê então essa condição, mas quando chegou na época de pagar, pela frustração de safra novamente, então o agricultor não tinha dinheiro e aí as coisas se complicam, né? E o agricultor acaba indo para os juros de banco que são bem mais caros, né? A gente quer que fica dentro dos juros normais das nossas linhas de crédito, né? E a efetivação do fundo de catástrofe, né, com os recursos do governo federal e estadual. Isso aí a gente tem que ter, porque as catástrofes, pelo que tudo indica, elas vão continuar acontecendo, né? Agora a gente teve essas catástrofes de enchente, estiagem e tudo mais, né? E aí o governo não tem um recurso rápido para nos ajudar, né? E aí fica picando vários meses, aí não vem esse recurso rápido para ajudar. Então a gente precisa, dentro desse fundo de catástrofe, ter um dinheiro, uma reserva, né? Para que quando isso aconteça, o recurso está imediatamente aonde deve estar, né? E a liberação de recursos da linha especial do BNDES para atender os produtores ligados às cooperativas e cerealistas, né? Porque tem muito agricultor que ele não financia no banco. Ele busca junto às cooperativas o seu adubo, a sua semente para pagar na colheita, né? E aí, quando ele não colhe, automaticamente, então, ele fica aquela dívida aberta nas cerealistas e aí também, né, implica numa condição bem difícil. Então, também a gente pede que dentro dessas linhas aí tenha uma ajuda por parte do governo, né? E a gente está pedindo então mais uma vez a anistia das parcelas do programa Troca-Troca de sementes de milho, né? E forrageiros.
e sendo que em outros anos a gente conseguiu, então, avançar dentro do troca-troca, né? Então, essa é a nossa pauta, essa é a nossa luta agora, né? Em cima de toda essa pauta que a gente criou, né? E, enfim, a gente vai ter que fazer essa discussão com os órgãos do governo aí para que a gente possa avançar, porque as dificuldades no meio rural agora elas aumentaram. E com toda essa necessidade, então foi criado, então, no dia 17 ali vai ter uma mobilização com Isso. as pautas ali, né? Estiagem, endividamento e proagro, né, o seu. Isso. Então a pauta nossa hoje ela é a questão da estiagem, né? E aí também dentro dessa pauta é a revogação desses decretos, né? Que Uhum. a gente já vem falando, né? Então é uma pauta importante porque quando a FETAG é, nos chamou para a gente fazer uma discussão, a gente estava discutindo a questão das estiagens, né? Mas a gente percebe que a estiagem, quando agora como a gente teve uma sequência de estiagem, né, realmente as políticas públicas elas têm que nos auxiliar. E essas é que não estão nos auxiliando. Então a gente achou que isso era um conjunto de pautas que a gente deveria discutir, né? Auxílio na estiagem, mas que as políticas públicas que a gente tem hoje disponível, que elas deem condições então para que a gente possa pagar nossas contas, né? Enfim, poder se restabelecer junto às instituições financeiras. Então, a FETAG, dentro da nossa discussão lá em Juí, né, com todas as regionais que compõem a nossa federação, né, mais alguns secretários aí de Estado, enfim, uma gama de políticos e tudo mais. A gente tinha até algum diretor aí do governo federal também presente lá, né? E aí a gente explanou, então, todas essas alterações que a gente pretende fazer. Foi marcado para o dia 17, então, esse encontro lá na FETAG, de todos os ministros, enfim, ligados à agricultura, os secretários de Estado, né, ligados à agricultura, o governador Eduardo Leite, enfim, é um momento, então, para a gente discutir essa pauta, né, e também, ao mesmo tempo, né, que há essa discussão a FETAG achou de tamanha importância de que as regionais se reunissem uma forma de mobilização para que a gente pressione, né, esses órgãos, esses governantes aí, para que eles façam essa alteração, né? Então, segunda-feira teremos aqui, vai ser pela nossa regional sindical Centro-Sera, que compõe aí os municípios de Candelária até Saldiaquí, Tunas, toda essa região central aqui, né? Então, o nosso ato vai ser realizado aqui no município de Arroio do Tigre, na Praça Ivo Mainardi, né? A partir das 7h30 já estará chegando algumas caravanas de outros municípios. A partir das 8 horas, então, a gente espera contar então com todos os nossos agricultores aqui da volta, né? De todos os municípios da volta, mas em especial os nossos aqui de Arroio do Tigre, né? A gente sempre lembra de que muitas vezes lá junto aos sindicatos, os agricultores vêm, nos cobram e dizem que não tem mais acesso às políticas públicas e que a gente deveria fazer alguma coisa. Agora é o momento, né? A FETAG conseguiu juntar lá, enfim, todos os diretores ligados aos ministérios, né? O governador do estado, os secretários de estado, para a gente discutir isso aí. Mas de uma forma de pressão, nós temos que estar, então, mobilizados, né, mostrando a força do agricultor e dessa necessidade que ele tem de alteração. Então, a gente clama, né, Eduardo? A gente pede aí para que os nossos agricultores que no dia a dia estão com a gente, nos apoiam, sabe que a gente faz essa luta por eles, né? E que sozinho a gente não vai dar um grito grande, né? Eu sempre digo assim, o tamanho do nosso grito vai ser o medo desses políticos vão ter de nós, né? Porque a única forma dos políticos nos atenderem é a gente gritando mesmo. Então a gente vai dar um grito de alerta, um grito de mobilização para que a gente possa alterar essas regras aí, né? Então a gente faz esse ato ali na praça, né? Na parte da manhã, começando então em torno de 8 horas, até umas 10 horas a gente fica pela praça. A gente tenta clarear para os nossos agricultores um pouco mais então dessas regras, enfim, explanar um pouco de como era a nossa agricultura, de como está hoje, as dificuldades e tudo mais, e toda a pauta, enfim, todas as discussões que a nossa federação vem fazendo e tudo mais para a gente poder mudar isso, né?
E aí depois, aí, em torno de 10 horas, a gente vai fazer um ato, uma caminhada pela cidade aqui do nosso município, né? Encerrando então junto às nossas instituições financeiras que são aí no centro da cidade, né? Junto à sinaleira ali nós temos o Banco do Brasil, temos o Banrisul, temos o Sicredi, né? As instituições financeiras que nos financiam então nossas lavouras, né? Então a gente também vai lá dizer para eles de que o momento do agricultor é difícil, né? E que a gente precisa fazer alguma coisa e precisa de ajuda, né? E principalmente o Banco do Brasil hoje, que dentro do nosso município aqui é o que representa o nosso governo federal, né? É uma instituição do governo, né? Então a gente vai fazer um ato em frente aí a essas instituições, né? E aí, mais do que nunca, a gente pede para os nossos agricultores para virem, né? Vem, acompanhem, vê o que a gente está trabalhando aí para fazer essas mudanças aí que serão necessárias para a continuidade da agricultura, né? Principalmente da agricultura familiar, que ela é diferenciada. Hoje, quem produz o alimento que vai para a mesa dos brasileiros é a agricultura familiar. A agricultura mais grande, ela é o comércio exterior, né? Mas nós realmente produzimos o alimento mais limpo que vai para a mesa do nossos brasileiros no dia a dia, né? Então a gente pede aí que esse é o momento de nós se juntar realmente para que a gente possa ter força para mudar essas regras. Antes tu tocou numa pauta na questão quando tu faz do CAF, né, que entrou Uhum. ali, Cadastro da Agricultura Familiar. né, e depois que para tu fazer o Pronaf, desculpa, me faltou, que nem do pai e filho ali, A vinculação do. isso. Sim. Então é uma questão que vai logo ali na frente, já vai poucos anos, ó, se a questão da sucessão familiar. Se a propriedade, né, não vai ir bem, a tendência É, da juventude, da propriedade, ela se extinguindo aos poucos, né? Se não tá dando lucro ali, tu não vai ficar ali, né? a gente vê assim o nosso jovem que permanece no campo, ele planta tabaco, né? Porque hoje o tabaco é uma renda garantida. Mas o nosso jovem, ele gosta de investir em grãos, porque os grãos, ele trabalha com maquinário. E a gente também precisa não só trabalhar no pesado, né? Com certeza, trabalhar com maquinário já se torna mais leve o trabalho no interior. E essa necessidade hoje o nosso jovem tem de poder ter renda. Porque se você ficar no campo e não tiver renda, hoje, graças a Deus, aí a cultura do tabaco ela está sustentando o nosso meio rural. E no momento que a gente tiver dificuldade no tabaco e a gente tiver tão mal nos grãos, né, na venda na produção de grãos e na venda hoje também os valores, né, das sacas aí elas estão muito Embaixo. embaixo e a produção está cara. Então essa dificuldade a gente tem. Então a gente vê muitas propriedades organizadas no interior, uma infraestrutura fantástica. Nós temos jovens lá, mas a gente tem que lutar para que eles tenham renda, né? No momento que não tiver renda, com certeza as dificuldades a gente terá, né? A gente sabe que tem regras que alteraram, né? A gente tinha a DAP, agora é o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Ao meu modo de ver, realmente é um cadastro mais completo. Eu acho que era necessário a gente ter realmente um cadastro mais completo do nosso agricultor, que é a identificação do nosso agricultor, né? Um documento que identifica ele como agricultor, né? E a gente achou bom esse documento ser um documento de uma forma nova, né? Assim como a vinculação também, né? Então, são várias coisas novas aí. Agora a gente tem a questão da nota fiscal, né? Que as pessoas mais de idade com certeza terão dificuldade para acessar, né? Os jovens com certeza terão uma facilidade. Logo ali na frente, com certeza, essa forma da nota fiscal se ajustará muito melhor do que o bloco de produtor, né? Mas a gente tem que dar esse passo aí de se desvincular do talão de produtor e poder fazer então através do aplicativo do celular. Então, são formas assim que o jovem com certeza vai ter essa facilidade no meio rural, né? Porque ele consegue usar a ferramenta, a tecnologia mais fácil. As pessoas de idade já dificultam. Então é importante a gente ter nas propriedades os jovens, né? Mas quando o governo cria critérios de que aonde o pai ainda planta e o jovem vai permanecer lá, com certeza essa propriedade vai começar
a entrar numa uma situação assim de percas de direitos de investimento e tudo mais por essas regras que a gente vinha comentando antes, né? Isso. E foi feito então ao ser uma carta, né? Isso, Tem isso. Então a nossa mobilização ela tem uns dizeres, né? A mobilização para fortalecer a pauta de enfrentamento à estiagem no Rio Grande do Sul, né? Então são dados, enfim, que a gente levantou, são condições que logo ali na frente poderão acontecer se realmente a gente não conseguir então fazer essas alterações. A gente tem muita preocupação realmente com o meio rural e a gente faz um alerta de que essa política pública, o Pronaf, se essas regras permanecerem, termina o Pronaf. E aí realmente dificulta muito a permanência do jovem no campo e o financiamento no campo. E aquela produção boa que a gente tem em anos normais, com certeza não teremos, porque a gente não vai ter tantas áreas plantadas, né? Eu acho que a gente conseguiu abranger uma quantidade boas de quase todas, né? Os temas, né? O Isso. seu. Aham. Então só fica o AgroSerra Podcast também é parceiro, né? Dessa mobilização, tá? O Que seu. bom, que legal. A gente a gente é do campo, tá na luta, né? Também, né? Então a gente tem que estar junto. E ele é um espaço criado para a gente debater essas questões também, né? Uhum. É importante a gente debater. Muitas vezes o nosso agricultor ele não entende por que existem essas regras. Ele chega digamos, no escritório, no sindicato, para fazer a sua documentação, né? E aí dali a pouco não dá certo e ele não entende por quê. É porque tem regras, foi criado regras, né? Então isso é o que a gente tem, a gente quer explicar, né? E a gente quer defender e revogar essas regras, né? Então realmente eu sempre via uma agricultura diferente. Nós tínhamos o nosso agricultor que se preocupava em trabalhar lá na lavoura. Hoje a gente tem um agricultor que se preocupa, além de produzir, de entender essas novas tecnologias, tanto de sementes, como de adubo, como de venenos e tudo mais, né? De fazer a implantação da lavoura mais correta possível para aumentar a produção, né? E ao mesmo tempo a gente vê o agricultor preocupado com regras que são criadas contra ele, né? Tanto de enquadramento como de outras formas aí, né? Então realmente é uma preocupação que a gente tem que o agricultor não tinha. Quando eu entrei no sindicato, eu sempre dizia assim: o agricultor tem que permanecer no campo trabalhando e a entidade sindicato tem que estar lá representando ele, defendendo e garantindo os direitos. Mas hoje, se o agricultor não nos ajudar, né, para que a gente possa mostrar força, a gente com certeza, como entidade sozinha, a gente não consegue mais segurar o que a gente tinha, digamos, de bandeiras de luta, enfim, de avanços para a agricultura como a gente teve outros anos. Né? Sempre lembrando que lá em 2004, 2005, aí, o juro dos investimentos aí era 0,5%, 2%, né? E isso, tu viu que a gente não conseguiu mais segurar, os juros subiram, né? E outras regras se criaram para dentro da linha do Pronaf e que a gente tem que defender. E assim também a gente percebe de que em 2019, né? Porque muitas pessoas às vezes dizem assim que a gente cobra um governo, não cobra do outro. Não, a gente tem as pautas do movimento sindical. Independente de governo, a gente vai cobrar. Em 2019, é o governo lá, que da época era o Bolsonaro, né? Eles queriam, na verdade, fizeram, né? As alterações previdenciárias lá, né? Onde a gente, através das nossas mobilizações, que nós fizemos uma mobilização muito grande, e aconteceram várias no país, a gente garantiu, né, a permanência do agricultor dentro da Previdência, né, com a garantia de idade da mulher 55, o homem aos 60, né, e com direito a um salário mínimo, tá? A gente garantiu o direito que nós tínhamos conquistado, beleza? Mas a gente sabe que se nós não ficar mantendo isso aí, se nós não ficar insistindo, logo, logo o governo vai, dependendo do governo que tiver, e hoje é o governo Lula, né? Um dos governos que talvez melhor ajustou o Pronaf, né? Porque o Pronaf eu acho que foi criado em 95 pelo Fernando Henrique Cardoso, me parece, né? Com juros aí de 8, 12%, e depois no governo Lula ele veio
para juros bem baixos, como eu já falei, era 1,5%, 2%, enfim, né? E agora ele começou a subir, né? Então agora, independente de governo, a gente percebe que essas pautas a gente tem que defender. Nós temos que defender porque são pautas que a gente conquistou e que nós não podemos perder. Então é uma preocupação muito grande que o movimento sindical tem de manter todas as conquistas que a gente teve, né? Tanto nas políticas públicas como na previdência, né? E a gente sabe que o governo ele quer mexer novamente na questão da previdência porque tem muitas entidades, ou enfim, que ainda não foi mexido na questão deles, né? Então a gente tem essa preocupação e nós temos que ficar em alerta, né? Então logo eles puxarem esse tema aí e eles sempre dizem que o agricultor realmente o custo para o governo é muito alto, né? E a gente consegue comprovar de que realmente o agricultor tem um custo muito baixo e que a gente está no campo e produz alimento, né, de qualidade. Então, são lutas que o movimento sindical, os sindicatos têm que fazer, mas quando a gente não consegue fazer sozinho, a gente tem que chamar o agricultor para nos ajudar. E agora a gente está chamando o agricultor para ele nos dar esse amparo, para a gente mostrar força aí na nossa mobilização, de poder dizer para o governo que se você quiser criar critérios contra nós, a gente vai fazer uns atos bem fortes. E aí a nossa entidade realmente, quando pega junto, realmente acontece eventos grandes, né? Então, fica o convite para no dia 17, segunda-feira, né? Segunda-feira. Isso a gente convida, Eduardo. Se algum agricultor se interessa em vir com algum maquinário, a gente não quer botar muito maquinário exposto ali, né? Porque aí também vai dificultar o trânsito e tudo mais, né? Mas se algum agricultor aqui da volta, mais próximo, puder vir com seu maquinário, seu trator, enfim, algum implemento ou tudo mais, né? Ou talvez alguma colheitadeira, talvez seja grande demais, né? Mas a gente ficaria contente, porque alguma máquina a gente quer colocar aqui na rua, né? Então entre em contato com nós aí, para a gente dar uma logística nisso aí tudo, para a gente poder fazer uma caminhada bonita pelo centro da nossa cidade e mostrar a força da nossa região aqui e a grande necessidade que a gente tem de continuar com essas políticas públicas. Alceu, muito obrigado pela disponibilidade, né, de nos estar apresentando tudo isso, né? Que nem tu falou, é importante. Isso não é muito pensado, a gente só pensa em trabalhar lá na lavoura. Agora a Exato. gente tem que estar em- no atento em tudo, né? Na Isso, lavoura, no papel, na tecnologia, né? isso. Então o agricultor É, e precisa mesmo desse movimento, né? Que seja forte e que dê resultados. O AgroSerra Podcast, ele estamos para fazer o anúncio, mas se tiver resultados que vai ter positivos, ele também que quer junto legal. divulgar também essa conquista, né? Ah, se tiver avanço, a gente quer vir num outro programa, numa outra oportunidade, né? E poder dizer, então, de que esses atos, né, deram certo, né? Então, mais uma vez, a gente conclama a todos aí. Acho que é um meio-dia, assim, que o agricultor tem que tirar para ele realmente não perder os direitos lá na frente, né? E a gente mostrar a força da nossa agricultura também nesses atos aí. Beleza? Muito obrigado. Certo. Sim, a gente encerra mais um vídeo do nosso AgroSerra Podcast, né? Pode seguir lá na página do Facebook, tanto do Instagram. Até a próxima.